Graça e paz, querido irmão, querida irmã. Como é bom estar com você em mais um culto online. Como é bom poder estar aí servindo você com a palavra do Senhor em mais um culto fé, online, onde nós podemos estar juntos e de forma virtual, porém como um só no Senhor, né? E aqui eu quero repetir aquela nossa boa frase que nós temos dito, que o virtual não é o oposto de real, né? Virtual não é o oposto de real, virtual é o oposto de presencial. Eu não estou presente com você aí na sua casa, você não está presente comigo aqui na igreja, mas nós somos um no Senhor, uma só igreja, temos uma só fé, um só Deus e um só Espírito que habita em nós e está em todos os lugares, e está aqui e também está aí. Glória a Deus por isso. Nós estamos então dando continuidade no nosso culto fé, na nossa temática bem-aventurados. E eu quero, meu irmão, minha irmã, que nos ouve, dizer que eu estou com muita saudade e não vejo a hora de toda essa crise passar, de toda essa pandemia acabar, para nós estarmos novamente todos juntos em comunhão, em confraternização na igreja, juntos presencialmente. Mas enquanto isso não acontece, que você se cuide, que você cuide da sua saúde, que você cuide da sua família, que você cuide da sua casa e que você cuide-se de si mesmo também, porque eu não tenho dúvida que Deus está cuidando de cada um de nós. Amém? Meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, do verso 13 ao verso de número 14. Evangelho de Mateus, capítulo 7, do verso 13 ao verso 14. Enquanto você abre aí, eu quero dizer que o tema da nossa palavra essa noite é o caminho da felicidade, dentro da nossa temática dos bem-aventurados, o caminho da felicidade. Mateus capítulo 7, do verso 13 ao verso 14, diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam ela. Eu quero novamente ler esse capítulo e esses versículos do capítulo 7 de Mateus, mas eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã que nos ouve, a ler juntamente comigo nesse tempo, nesse momento. Vamos lá? Como um grande coral, vamos juntos? Vamos lá? Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam ela. Muito bem, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua palavra. Quero convidar você a colocar uma mão sobre o seu coração e temos uma palavra de oração. Pai amado, Pai querido, graças nós te damos, louvamos o teu bendito e eterno e precioso nome, e pedimos, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, nos conduza à revelação, nos conduza ao conhecimento e ao entendimento da tua palavra, que a tua palavra nos cure, que a tua palavra nos liberte, que a tua palavra seja, Pai, ó Deus, força para aquele que está fraco, que a tua palavra seja luz para aquele que está em trevas, que a tua palavra seja, ó Pai, ó Deus, libertação para aqueles que estão cativos. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, graças te damos pela tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Meu querido e minha querida, existe um provérbio chinês que diz o seguinte: os caminhos existem para jornadas e não para destinos. Os caminhos existem para jornadas e não para destinos. Existem muitas pessoas que amam saber qual é o seu destino. Você precisa descobrir o seu destino. Qual que é o seu destino? Muitas pessoas querem saber o seu destino, o seu futuro, porque destino fala de futuro, porque a jornada é cansativa às vezes, mas poucos falam da jornada. Muitos falam do resultado, mas poucos falam dos processos. E quando nós falamos de caminho, quando nós falamos de jornada, é algo que às vezes é cansativo, é algo que às vezes é doloroso, porque às vezes nos caminhos nós encontramos pedras, às vezes nos caminhos nós encontramos buracos, às vezes nos caminhos nós encontramos obstáculos,
obstáculos, mas meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você que por mais difícil que seja a jornada, por mais difícil que seja o caminho, é só caminhando no caminho que nós vamos chegar em algum destino. Então esse provérbio chinês, ele não mente, porque, meu irmão, minha irmã, os caminhos existem para serem caminhados, para as jornadas que nós temos na nossa vida. É óbvio que ele vai nos levar a um destino, porque todo caminho que trilhamos nos leva a um destino, mas meu irmão, minha irmã, sem a jornada não há destino. E se formos parar para analisar de fato esse provérbio chinês, ele é muito parecido com o que Jesus ensinava, ele é muito parecido com o caminho da verdadeira felicidade que Jesus apontava. Meu irmão, minha irmã, essa bem-aventurança bíblica que Jesus disse, que Jesus deu a nós, essa vida cristã bem-aventurada que Deus deu a nós, é uma jornada, é um caminho que nós temos que trilhar. Porque, meu irmão, minha irmã, Jesus ensinava a verdadeira felicidade. Jesus ensinava a verdadeira felicidade. E quando ele ensinava essa verdadeira felicidade, essa vida bem-aventurada, essas bem-aventuranças bíblicas, ele tinha algo, um destino para nós. Mas só vamos chegar nesse destino que Deus tem para nós, se nós trilharmos a jornada que ele trilhou para nós também. Então, meu irmão, minha irmã, a bem-aventurança bíblica, ela é essa jornada, ela é esse caminho, porque a felicidade bíblica é muito mais de um jeito como a gente vai, do que no lugar onde a gente chega. Eu vou repetir isso aqui, e se você puder repetir na sua casa também comigo, repita. Veja bem, a bem-aventurança bíblica, ela é um jeito, repita isso comigo, a bem-aventurança bíblica, ela é um jeito, ela é uma jornada, muito mais do que um lugar onde se chega. Então, o caminho da felicidade traçado por Jesus, a felicidade bíblica traçada por Jesus, é muito mais um jeito de como a gente vai levando, como a gente vai indo, do que um lugar onde a gente chega. E meu irmão, minha irmã, a bem-aventurança bíblica não é algo estático, não é algo congelado no tempo. Por quê? Porque a vida humana, ela é cheia de lugares, a vida humana é cheia de momentos. E ser bem-aventurado, ser um bem-aventurado, ser uma bem-aventurada implica na possibilidade de, esteja onde você estiver, esteja com quem você estiver e esteja fazendo o que você esteja fazendo, reconhecer que a verdadeira felicidade, então independente de onde você estiver, com quem você estiver e o que você está fazendo, você deve reconhecer a verdadeira felicidade. Ou seja, e também reconhecer que a verdadeira felicidade não é aquilo que ficou para trás de nós, não é aquilo que está à nossa frente, mas a verdadeira felicidade é aquilo que está dentro de nós. E o que está dentro de mim? E o que está dentro de você? Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, por isso caminhamos sem ficar presos ao passado, por isso caminhamos sem ficar preocupados com o futuro, por isso que nós temos que entender melhor o nosso lugar no mundo, e o caminho que nós estamos trilhando aqui e agora. Então, meu irmão, minha irmã, quando nós trilhamos entendendo que a verdadeira felicidade está dentro e não fora, que a verdadeira felicidade ela vem de dentro para fora e não de fora para dentro, como nós cantamos no louvor, a verdadeira felicidade tem o nome, é Jesus Cristo, a verdadeira vida abundante tem nome, é Jesus Cristo, e a verdadeira vida, a verdadeira vida de Deus, através do Espírito Santo, é Jesus. Nós vamos parar de entender, de ficar presos ao passado, parar de ficar preocupados com o futuro, o que vai acontecer amanhã, porque o futuro pertence a Deus. Nós vamos entender e querer viver o momento de hoje, o momento de agora, como um momento único, como um momento que Deus deu a nós, como a própria palavra diz que o presente é um presente. Então nós vamos viver esse presente entendendo isso, que o tempo que eu tenho que ser feliz é hoje, o tempo que eu tenho que ser bem-aventurado é hoje, o tempo que Deus deu para mim é agora. Em nome de Jesus, entenda isso, igreja. Então nunca se esqueça, eu tenho disse isso e repeti isso várias vezes, meu irmão, minha irmã, que o excesso de passado gera em nós depressão, o excesso de futuro gera em nós ansiedade, e o excesso de presente gera em nós estresse.
Então, se você está estressado, é porque você está muito preocupado com as coisas do agora. Se você está depressivo, é porque você está muito preocupado com as coisas que já passaram. Se você está muito ansioso, é porque você está muito preocupado com as coisas que estão ainda por acontecer e estão por vir. Meu irmão, minha irmã, nunca se esqueça disso. O excesso de passado gera depressão. O excesso de presente gera estresse, o excesso de futuro gera ansiedade. E no caminho que trilhamos, devemos nos livrar de tudo aquilo que nos prende. Devemos nos livrar de tudo aquilo que nos algema, nos paralisa. Como dizemos na ministração passada, na ministração anterior, como eu disse, na ministração do caminho de liberdade, nós precisamos nos soltar, nos livrar, nos libertar de tudo aquilo que nos paralisa. Enfim, meu irmão, minha irmã, não existem fórmulas e nem palavras mágicas para a gente ser feliz. O que existe é um caminho que a gente precisa trilhar. Veja bem, eu quero repetir isso. Não existem fórmulas mágicas, não existem palavras mágicas, não existe nada mágico para a gente ser feliz. O que existe é entender que existe um caminho para que a gente possa trilhar, um caminho bem-aventurado para que a gente possa trilhar. Não é qualquer caminho, é um caminho só, e Jesus deu várias dicas, e o versículo que nós lemos deixou muito claro isso, porque, meu irmão, minha irmã, todo caminho se faz caminhando, e não existe caminho sem o caminhar. E no texto que nós lemos, fica muito claro, Jesus nos ensina sobre uma jornada que envolve 3 etapas. No texto que lemos, fica muito claro isso. Jesus, ele nos ensina uma jornada que envolve 3 etapas. A primeira etapa é que se entra por uma porta. A segunda etapa é que se percorre um caminho. E a terceira etapa é que esse caminho nos leva a um destino. Então, meu irmão, minha irmã, o que muda, e Jesus aponta então dessas 3 etapas, 2 caminhos, o que muda é consequentemente o que determina o futuro. Ou seja, o caminho a porta que você escolher, o caminho que você escolher, e o destino que você chegar, vai te dar vida ou vai te dar perdição. E é a largura da porta que vai definir isso, é a largura do caminho que vai definir isso, de acordo com o que Jesus disse nas Santas Escrituras. É a largura da porta que nós entramos, é a largura do caminho que nós percorremos, que vai decidir qual vai ser o nosso destino. Se vai ser um destino de vida, ou se vai ser um destino de perdição. Então, meu irmão, minha irmã, se nós vamos escolher o caminho largo ou o caminho estreito, a porta larga ou a porta estreita, vai definir como nós vamos percorrer e vai definir qual será o nosso destino. Então, essas 2 opções, meu irmão, dessas 2 opções, só uma porta, só um caminho e só uma multidão alcançará um destino bem-aventurado. Por quê? Todos que optarem pela porta estreita e todas que optarem pelo caminho apertado, esse caminho, essa porta, dará assim um destino bem-aventurado. Pastor, então, que caminho é esse? Que porta é essa? Que porta estreita é essa? Que caminho é esse? O próprio Jesus responde. João capítulo 10, verso de número 7, Jesus diz: eu sou a porta. Então a porta estreita é Jesus. João capítulo de número 14, verso 6, Jesus vai dizer: eu sou o caminho. Então o caminho é Jesus. Qual é a porta estreita? Jesus. Qual é o caminho apertado? Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, a nossa vida bem-aventurada, a nossa jornada bem-aventurada só se dá em Jesus. Não há nada fora de Jesus que seja bem-aventurado. O que há é momentos de euforia, momentos de alegria, mas não uma vida abundante, não uma vida bem-aventurada. Meu irmão, minha irmã, você já parou para perceber que talvez toda essa crise que nós estamos passando, toda essa pandemia que estamos vivendo, mais de milhões de pessoas morrendo por todo mundo, talvez seja a oportunidade que Deus está dando para mim e para você, de nos arrependermos, de nos convertermos dos nossos maus caminhos, e converter e entrar na porta correta, entrar no caminho correto, para termos uma vida bem-aventurada. Já passou isso pela tua cabeça? Meu irmão, minha irmã, Jesus é essa porta estreita, João 10, 7, Ele é esse caminho apertado, João 14, 6, e aí talvez venha a pergunta: então por que é estreito e apertado? Por que é estreito e apertado, pastor?
Tá bom, e já sei que essa porta é Jesus, tá bom, já sei que esse caminho é Jesus, mas por que é estreito e apertado? Eu não sei se você já se perguntou sobre isso, mas meu irmão, eu quero dizer para você por que é estreito e por que é apertado. Porque a vida com Jesus não é uma vida de facilidades. A vida com Jesus não é uma vida de facilidade, mas é uma vida de bom ânimo. Jesus falou: no mundo você vai ter aflição, no mundo você vai padecer por coisas difíceis, mas tenha bom ânimo. Então a vida com Jesus não é uma vida de facilidades, a vida com Jesus é uma vida de bom ânimo. Meu irmão, minha irmã, a vida com Jesus não é uma vida boa, a vida com Jesus não é uma vida boa, mas a vida com Jesus é uma vida abundante. Meu irmão, minha irmã, a vida com Jesus não é uma vida de facilidades, mas é uma vida para a eternidade. Por isso que essa jornada, ela passa por uma porta estreita e por um caminho apertado, porque não é fácil. Ninguém disse que ser crente seria fácil. Ninguém disse que se você aceitasse Jesus você não ia ter problemas. Se te disseram, te enganaram. Porque, meu irmão, minha irmã, se uma vida com Jesus fosse uma vida sem problemas, as pessoas não iriam para Jesus por causa que Ele é o Salvador, que Ele é o Senhor das nossas vidas. As pessoas iriam para Jesus por causa das suas necessidades. Meu irmão, minha irmã, toda vida bem-aventurada passa por Jesus Cristo. Então o salmista lá no Salmo 119, verso 1, ele vai escrever o seguinte: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Mais do que felizes são aqueles que andam no seu caminho de forma irrepreensível, que andam na lei do Senhor. Não é andar de qualquer jeito, não é pegar qualquer caminho, não, é andar num caminho e ser irrepreensível nele, não desistir dele. Bem-aventurado, meu irmão, minha irmã, aqueles que andam de uma forma irrepreensível no caminho do Senhor, da lei do Senhor. Só que eu tenho uma boa notícia para vir para você, meu irmão, minha irmã. Quando o salmista diz isso, hoje nós entendemos como que não existe mais um monte de leis e regras de Moisés para nós cumprirmos, porque Romanos capítulo 10 verso 4 vai dizer que o fim da lei é Cristo, justiça para todo aquele que crê. Então, meu irmão, minha irmã, não há nada que a gente faça que nos faça justo, mas crer, aceitar, se converter em Jesus Cristo nos torna justos. Então, quando Jesus Cristo nos torna justos, nele nós somos justificados, e ao sermos justificados nele, nós estamos andando no caminho que é ele. Então, meu irmão, minha irmã, ou seja, mais do que felizes são aqueles e aquelas que andam de forma íntegra no caminho que é Cristo, porque o fim da lei é Cristo, e não se desviando desse caminho nem para a esquerda e nem para a direita, conforme diz Provérbios capítulo 4 verso 27. Então, se você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se você tem Jesus Cristo como a porta da vida eterna, se você tem Jesus Cristo como o caminho da vida eterna, meu irmão, minha irmã, não se desvie nem para a esquerda, não se desviem nem para a direita. Aleluia. Então esse texto ele nos aponta dois caminhos: um caminho largo, que é o caminho espaçoso, e o caminho estreito, que é o caminho apertado, que passa pela porta e entra nesse caminho. E eu quero chamar aqui o caminho largo de caminho da perdição, porque esse é o destino do caminho largo, a perdição. E quero chamar o caminho estreito, o caminho apertado, de caminho da felicidade. Lembrando que o tema dessa ministração é o caminho da felicidade. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero começar falando um pouco sobre o primeiro caminho, que é o caminho da perdição. E se você não fechou a Bíblia, você vai reparar que algumas coisas que eu vou dizer aqui tem tudo a ver com o que Jesus disse. Então, primeiro, o caminho da perdição. Você vai ver aí que o caminho da perdição é largo. Por que ele é largo? Porque ele não exige nada. Você pode fazer o que dá na sua cabeça, você pode fazer o que dá na tua telha. Meu irmão, minha irmã, nesse caminho da perdição, todos podem andar por ele, sem qualquer constrangimento, sem qualquer exigência. É só entrar e vir. Vai com a multidão, vai com todo mundo.
todo mundo está fazendo, não precisa de constrangimento, não precisa de exigência no caminho da perdição. Cada um segue do jeito que quer, não existem proibições, não existem restrições no caminho da perdição. Meu irmão, minha irmã, no caminho da restrição, tudo é permitido e nada é proibido. E nesse caminho, chamado caminho da perdição, esse caminho oferece diversão, esse caminho oferece prazeres desse mundo. E ao longo desse caminho da perdição, as pessoas celebram os seus prazeres, as pessoas curtem a sua vida, sem negar a si mesmo e sem negar a prazer nenhum desse mundo. Esse caminho, meu irmão, minha irmã, chamado caminho da perdição, ou caminho largo, essa jornada larga, esse caminho é tão disputado por todo mundo quer um lugar nesse caminho. Porém, meu irmão, minha irmã, preste atenção, conduz à perdição e desemboca no inferno. Conduz à perdição e desemboca no inferno. Esse é o primeiro caminho que Jesus afirma. E sabe qual que é o problema, meu irmão, minha irmã? O maior problema é que existem muitos cristãos, que não conhecem o caminho da bem-aventurança que é Cristo. Conhece apenas um cristianismo pós-moderno, conhece apenas um cristianismo da moda, e aí acaba achando que o cristianismo não é um cristianismo de cruz, mas é um cristianismo de escada. Já viu a escada? Tem pessoas que o cristianismo, o símbolo do seu cristianismo não é uma cruz, é uma escada, porque se torna cristão buscando dinheiro, se torna cristão buscando sucesso, se torna cristão procurando subir na vida. Então pensam que o cristianismo é o cristianismo de escada, e pensam que estar no cristianismo assim é o caminho certo para as suas vidas. E muitos desses, meu irmão, minha irmã, a Bíblia vai falar lá em Mateus 7 também, que no final de tudo vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome curei, Senhor, Senhor, no teu nome expulsei demônio, Senhor, Senhor, no teu nome fiz curas, Senhor, Senhor, no teu nome eu fiz isso e fiz aquilo. E sabe, meu irmão, minha irmã, sabe o que vai acontecer? Jesus vai olhar para essas pessoas no final de tudo e vai dizer: vocês não trilharam o caminho que eu dei para vocês, vocês não fizeram a jornada que eu dei para vocês. Então, meu irmão, minha irmã, esse caminho da perdição, ele é terrível, e muitos cristãos estão no caminho da perdição, achando que estão no caminho chamado Jesus, e estão vivendo um grande engano de Satanás. Satanás tem cegado o seu entendimento. Só que, meu irmão, minha irmã, preste atenção, existe o caminho da bem-aventurança, ou o que eu quero chamar aqui de caminho da felicidade. O caminho da felicidade, ele é estreito. Por que ele é estreito? Porque ele passa pela renúncia, e ele exige de nós arrependimento. O caminho da felicidade, meu irmão, minha irmã, ninguém entra por ele, nenhuma pessoa entra por esse caminho sem primeiro passar pela porta do arrependimento e do novo nascimento. Ninguém entra nesse caminho da felicidade, nesse caminho estreito, nesse caminho da bem-aventurança, sem passar pelo arrependimento e sem passar pelo novo nascimento. Meu irmão, minha irmã, ao longo desse caminho da felicidade que Jesus anuncia, esse caminho das bem-aventuranças, há várias placas de sinalização. E quando nós passamos na jornada desse caminho das bem-aventuranças, desse caminho da felicidade que Cristo promove, existem várias placas, e uma dessas placas diz o seguinte: sem santificação ninguém verá o Senhor. Outras placas vão dizer: só os puros de coração verão a Deus. Meu irmão, minha irmã, esse caminho estreito, existem muitas placas de sinalização, na qual nós temos que olhar e obedecer e seguir. Meu irmão, minha irmã, ao longo desse caminho há muitas vozes também, de muitos transeuntes tentando desfocar a gente. Meu irmão, minha irmã, mas aqueles que perseverarem até o fim será salvo, entrarão no paraíso que Jesus Cristo prometeu, e na bem-aventurança eterna. Apocalipse vai dizer
que aquele que for fiel até o fim, dar-lhe-ei a coroa da vida. Então, meu irmão, enquanto você trilha por esse caminho da bem-aventurança, não ouça as vozes paralelas, não ouça as vozes dos transeuntes, daqueles que só passam por esse caminho, mas não permanecem na jornada desse caminho, tentando tirar você dele. Permaneça firme, meu irmão, permaneça firme, minha irmã. Jesus ainda acredita em você, ainda que você já perdeu todas as esperanças em você mesmo. Permaneça firme, permaneça nele inabalável. Meu irmão, minha irmã, a nossa felicidade, ela não depende do nosso esforço nesse caminho. A nossa felicidade nesse caminho não dependerá do nosso esforço, mas da maneira como nós caminhamos nesse caminho e com quem nós caminhamos nesse caminho. A gente, quando criança, já deve ter ouvido muito, eu ouvi muito isso dos meus pais: diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Quando nós andamos nessa jornada chamada caminho da bem-aventurança, meu irmão, minha irmã, nossa felicidade não vai depender do esforço que a gente faz, mas vai depender da maneira como a gente caminha e com quem a gente caminha. Repito, quero repetir aqui o que eu já venho falando há algum tempo: uma mulher bem-aventurada e um homem bem-aventurado não é aquela pessoa que fica correndo atrás da felicidade, não é aquela pessoa que entra no caminho da perdição, mas é aquele homem, é aquela mulher que trilha com confiança o caminho que lhe é proposto, a jornada que lhe é proposta em Cristo Jesus, a ponto de no final da carreira dizer: combati o bom combate, guardei a fé. Meu irmão, minha irmã, eu quero concluir. Toda grande jornada começa com primeiros passos. Toda grande jornada começa com primeiros passos. Toda vida inicia-se com pequenos passos. Toda criança saudável, ela começa a aprender a andar, ela dá o seu primeiro passo. Sabe, meu irmão, minha irmã, é inútil nós pedirmos para Deus, é inútil você pedir para Deus, é inútil eu pedir para Deus guiar os meus passos, guiar os seus passos, se você não quiser andar no caminho que Ele lhe propõe, na jornada que Ele lhe propõe. É inútil. Sabe, meu irmão, minha irmã, nessa vida há caminhos e há descaminhos. Há caminhos e há descaminhos. Sabe, meu irmão, minha irmã, há um caminho certo que nos conduz à vida, e há um caminho errado que nos leva para a morte. Há um caminho cheio de atrativos, mas esse caminho cheio de atrativos é sinuoso, é escorregadio. E há um caminho que parece difícil, há um caminho que parece que a gente não vai conseguir, há um caminho que parece que é impossível, mas eu quero dizer para você, esse caminho que parece difícil é seguro e é certo, porque Jesus está com você nele. Sabe, meu irmão, minha irmã, Jesus falou de dois caminhos no texto que nós lemos: um largo e um espaçoso, um cheio de atrativos, seguido por uma numerosa multidão. Está todo mundo indo por ali, então vamos com a boiada. Só que, meu irmão, minha irmã, por outro lado, Jesus também falou de um caminho apertado, de um caminho estreito, seguido por poucas pessoas. Só há dois caminhos, um largo e um estreito. Só há dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Só há dois caminhos, o caminho da retidão e o caminho tortuoso. Só há duas portas, a porta da salvação e a porta da perdição. Só há dois destinos, o destino da bem-aventurança eterna e o destino da bem-aventurança eterna e o destino do sofrimento eterno. Duas portas, dois caminhos, dois destinos. Duas portas, dois caminhos, dois destinos. Sabe, meu irmão, minha irmã, há muito tempo atrás, na igreja nós contamos uma história. É uma história já muito conhecida, da pessoa em cima do muro, do homem em cima do muro. Existia um muro, de um lado estava Jesus e do outro lado Satanás.
E existia um homem em cima do muro. E Satanás estava ali quieto, olhando aquele homem em cima do muro. E Jesus estava do outro lado do muro, dizendo para aquele homem: meu filho, minha filha, meu filho, né? O homem desce do muro: meu filho, desce daí, eu te amo. Meu filho, desce daí, vem para os meus braços. Meu filho, desce daí, eu dei a minha vida por você. Meu filho, desce daí, aí não é o seu lugar, vem para os meus braços. E aí Jesus insistindo, aquele homem em cima do muro olhou para o diabo, para Satanás, inimigo das nossas almas, e disse: e você aí, vai ficar quieto? O homem aqui do outro lado está falando que me ama, que entregou a vida dele por mim, que me quer, que me deseja, que quer que eu vou para os braços dele, que deu a vida dele por mim, que daria de novo se necessário. Você não vai falar nada? O diabo olhou para ele e disse assim: ei, não vou falar nada. Mas por que você não vai me oferecer nada, não vai falar nada? Você não quer que eu vou para você, com você? Não. Por quê? Porque o muro também é meu. No cristianismo, meu irmão, minha irmã, não existe muro, não existe caminho neutro. Ou você é com Jesus, como o próprio seminarista aqui que disse, como a própria palavra diz, ou você é contra Jesus. Quem com Jesus não ajunta, só espalha. Não existe neutralidade, não existe. Meu irmão, minha irmã, preste bem atenção. Aqueles que andam pelas veredas da retidão temem ao Senhor e vão se deleitar no Senhor. Mas aqueles e aquelas que porém andam pelos caminhos tortuosos, pelas estradas atrativas do pecado, que desprezam o temor do Senhor. Porque, meu irmão, minha irmã, sem o temor do Senhor, se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, os insensatos vão desprezar o temor, vão desprezar a sabedoria. Sem o temor do Senhor, a nossa vida é uma vida insensata. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero deixar aqui um recado para você: não acompanhe aqueles e aquelas que estão seguindo rápido nas estradas sinuosas dessa vida, desprezando o temor do Senhor, desprezando o próprio Senhor. Não siga pessoas assim, não ande com pessoas assim, porque pessoas assim, meu irmão, minha irmã, estão marchando para o abismo, estão marchando para uma morte eterna. Não só uma morte física, na qual o corpo físico morre, mas uma morte eterna, que é irremediável. Irremediável. Por isso que aquele que está com o Senhor Jesus Cristo, ainda que morto, viverá. Ainda que uma doença alcance e o mate, ressuscitará. Porque essa é a confiança daqueles que trilham a jornada com o Senhor Jesus Cristo. Esses têm um destino certo nele. E aqueles que trilham pelo outro caminho que não é Jesus Cristo, que entram pela porta que não é Jesus Cristo, também têm um destino selado, longe de Deus, longe de Cristo, e longe de uma vida eterna com Jesus. Que Deus nos abençoe, meu irmão, minha irmã, e que Deus continue nos abençoando. E nunca se esqueça, a nossa felicidade não ficou lá atrás, a nossa felicidade não está no amanhã, a nossa felicidade está dentro de nós. Dentro de nós. Eu costumo dizer, e aqui eu quero finalizar, usando o exemplo do apóstolo Paulo, quando se converteu no caminho de Damasco, lá em Atos 9. Não foi o caminho longo de Damasco que fez Paulo se converter. Foi um caminho curto de 30 centímetros que fez Paulo se converter. Quando ele saiu da razão judaica para o coração de Cristo. Uns 30 centímetros. Quando ele saiu da lei de Moisés para entrar na lei do Espírito. Uns 30 centímetros foi o caminho que ele percorreu para a conversão dele. Então, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, esse tempo de crise
é o melhor tempo para eu e você se arrepender dos nossos maus caminhos, nos arrepender de procurar a felicidade longe de Jesus, se arrepender e voltar para Ele, ou não só voltar para Ele, se entregar a Ele, você que não o conhece e que me ouve. Então, onde você está, feche os seus olhos, eu quero orar com você. Com você, quero orar com você e por você. Feche os seus olhos. E se você tem coragem, e se você tem fé, repita essa oração comigo. Senhor Jesus, a Ti entrego o meu caminho, os meus caminhos. Senhor Jesus, que a minha vida, que o meu ser, que os meus pensamentos, que tudo que tenho, que tudo que sou, possa permanecer no seu caminho, porque o Senhor é o único caminho, é a única verdade e é a única vida que eu quero viver. Escreve o meu nome, confirma meu nome no livro da vida, e que todos os meus dias eu possa ser Teu, governado por Ti, feliz em Ti, independente do que aconteça à minha volta, que em Ti eu encontre o meu sucesso, que em Ti eu encontre a minha felicidade, que em Ti eu encontre a minha verdadeira realização e o meu verdadeiro destino. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, 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 amém. Estenda as suas mãos aí na sua casa. Vamos encerrar esse tempo de culto online. Eu quero agradecer a você que permaneceu até o final. Que Deus siga te abençoando. Feche os seus olhos mais uma vez. Estenda as suas mãos como quem vai receber um presente. Vamos orar. Que o amor do Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, seja sobre nós, e sobre nós permaneça com a doce unção do Espírito Santo para todos sempre.